Boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas. Boa tarde, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Pão das Três. Bem-vindos, irmãos de outras igrejas, amigos, familiares, colegas. Todos são igualmente bem-vindos em nome de Jesus. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Pão das Três. Hoje, terça-feira, 25 de maio de 2021. São 15 horas, hora da palavra, hora de repartir o pão, de nos alimentarmos espiritualmente deste pão maravilhoso que é a palavra de Deus, a Bíblia, o texto sagrado que o Senhor nosso Deus nos deixou para edificação, fundamentação, instrução, exortação, conforto, alívio, refrigério, quantas bênçãos decorrentes da palavra de Deus, todas elas possíveis pelo Espírito Santo que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos mandou. Graças a Deus pela palavra. Esperamos que esta edição do Pão das Três, bem como todas as demais, todas as outras, que seja um tempo aí muito precioso, muito proveitoso de fortalecimento espiritual, edificação da nossa fé. Convido a todos para uma oração inicial. Nós vamos orar entregando a Deus mais esta edição do Pão das Três, pedindo a direção do Espírito Santo, pedindo a bênção de Deus sobre nossas vidas. Vamos orar juntos? Nosso Deus, que prazer que temos em cultuar o Teu nome. Somos privilegiados, somos honrados pelo Senhor, com a Tua permissão, com a Tua bênção, para o culto devido ao Teu nome, o louvor, a adoração a Ti, pois só Tu és digno de louvor, digno de ser adorado, Senhor. Te agradecemos pela palavra que substancia, que fortalece, que fomenta a nossa fé. Pedimos a Tua bênção sobre este culto, tempo que vamos passar juntos, todos que estão participando deste encontro, todos os irmãos e amigos que estão conosco, sejamos todos igualmente edificados na Tua palavra, que o Senhor aceite este culto em Teu trono de graça. Senhor, nos apresentamos diante de Ti, em nome de Jesus Cristo. Pedimos a direção, a condução do Espírito Santo sobre nossas vidas. Que o Senhor tenha prazer neste culto e que Teu povo, Tua igreja seja edificada e que a Tua palavra tenha lugar no mais alto do nosso coração. Que a Tua palavra seja semeada no poder, na bênção do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Deus Pai. Amém. Irmãos, nós vamos cantar para o louvor do nosso Deus, para a alegria do nosso coração, um hino do cantor cristão muito conhecido, muito propício para o nosso assunto de hoje. É um hino atual, sempre atual. 125 do cantor cristão, Redenção. Minha alma canta ao Salvador, que te remiu com tanto amor, que te livrou da escravidão, seu sangue dando em redenção. Vamos cantar a Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador, hino 125 do nosso cantor cristão. É um hino longo, são 5 estrofes, nós vamos dividir, vamos cantar agora as estrofes 1, 2 e 3. E depois da mensagem bíblica, nós vamos cantar as estrofes 4 e 5. Vamos cantar juntos?
ao Salvador, que te remiu com tanto amor, que te livrou da escravidão, seu sangue dando em redenção. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou. Contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. Longe eu andava do meu Deus, seguindo nos caminhos meus. O Salvador me resgatou e com seu sangue me remiu. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou. Contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. Feliz momento quando vi na triste cruz morrer por mim, pra libertar-me do opressor, meu santo e justo remidor. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou. Contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. Amém. Na redenção firmado estou. Fomos libertos do cativeiro do pecado, fomos libertos das trevas, das garras do diabo. Por Cristo Jesus, seu sangue nos remiu. Bendito seja o nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos prosseguir na tarde de hoje com as considerações em torno da palavra na carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 31. Gálatas capítulo 4, de 21 a 31. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 4. Temos aí, portanto, ainda 2 capítulos para considerar, os capítulos 5 e 6. Começamos os estudos em Gálatas no dia 5 de março deste ano. Já se vão aí 80 dias, quase 3 meses que estamos trabalhando nesta carta. Vamos prosseguir. Hoje, um pouco mais, uma porção aí desta carta importante, atual, necessária, e prosseguiremos, se Deus permitir, até o final. Temos os capítulos 5 e 6 pela frente. Hoje, Gálatas, capítulo 4, de 21 a 31. Vamos ler o texto bíblico? Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama.
tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque, de modo algum, o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém. O texto, finalizando aí o capítulo 4, carta do apóstolo Paulo às igrejas na Galácia, em que Paulo insiste no argumento que ele vem desenvolvendo desde o início, que a nova aliança por meio do sangue de Cristo Jesus, o novo concerto, se deu segundo a promessa. Portanto, a nova aliança, ela é livre em essência e pode conferir liberdade a todos os que dela participam por meio da fé em Cristo Jesus. Liberdade em Cristo é o tema desta carta. Do seu primeiro versículo até o último, esta carta trabalha com este tema: liberdade em Cristo Jesus. Vamos para os versículos então. O versículo 21, eu vou reler. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei. Então, uma provocação, Paulo inquirindo das pessoas que estavam pervertendo o evangelho, atrapalhando a vida da igreja, promovendo aí uma heresia, usando inclusive a lei de Moisés para isso, as pessoas que queriam perverter a pureza do evangelho, a liberdade que os crentes gozam e desfrutam em Cristo Jesus. Paulo está inquirindo, Paulo está exigindo uma resposta, um contra-argumento daqueles que queriam ser aceitos por Deus, ou seja, justificados pela prática da lei de Moisés. Aquelas pessoas desprezavam a boa nova do Evangelho. Qual é a boa nova do Evangelho? O coração do Evangelho, irmãos, é sermos aceitos por Deus somente pela fé em Cristo Jesus. Rejeitar isto é rejeitar o próprio Deus, é rejeitar a mensagem, é rejeitar a boa nova do Evangelho. Versículo 22, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Perceba sempre Paulo trazendo a palavra livre, a palavra liberdade, seus termos correlatos aí, para reforçar o tema da carta. Novamente, o apóstolo Paulo recorre a Abraão, pai do povo de Israel, pai da fé. Ele recorre a Abraão para argumentar que a lei de Moisés é inferior à promessa. Ele começou aqui neste trecho questionando, inquirindo os que queriam se justificar diante de Deus mediante a prática da lei de Moisés, e aí ele recorre a Abraão, a quem foi feita a promessa, a quem foi dada a promessa muito antes da aliança no Sinai, para reforçar o seu argumento. É bom lembrarmos, irmãos e amigos, que tanto a promessa feita a Abraão, quanto a lei dada por Deus a Israel através de Moisés no Sinai, ambas foram dadas por Deus com objetivos distintos. Já falamos isso e é bom repetir. A promessa dada por Deus a Abraão foi para garantir a vinda do Salvador. A promessa, ela foi dada para
estabelecer, através da aliança, do concerto com Abraão, a garantia de que haveria um Messias, haveria um Salvador. E a promessa ela se desenrola ao longo de todo o Antigo Testamento, culminando com a chegada de Cristo Jesus a partir do Evangelho de Mateus. Muito bem. A lei dada por Deus através de Moisés a Israel, ela foi dada para apontar a necessidade de salvação. A promessa para garantir a vinda do Salvador. A lei para apontar a necessidade de salvação. Então nós precisamos entender que ambas as coisas, a promessa e a lei, foram dadas por Deus. Mas a nova aliança, Novo Testamento, no sangue de Cristo Jesus, ele veio segundo a promessa, não segundo a lei, porque a lei não tinha esta função, não tinha esta prerrogativa. Esta prerrogativa pertenceu à promessa. A lei reforça, realça a necessidade de salvação. A promessa promete o Salvador. Versículo 23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Quem nasceu segundo a escrava, ou quem nasceu da escrava? Ismael, filho de Abraão, nasceu de Agar, que era escrava de Sara e Abraão. Nós sabemos, lendo o texto de Gênesis, que o casal Sara e Abraão, eles arrumaram aí um atalho à revelia da promessa. E todo o atalho, todo o jeitinho que nós procuramos dar à revelia da palavra de Deus, e a palavra de Deus era que Abraão e Sara gerariam um filho, teriam um filho segundo a promessa. O tempo passou, a promessa demorou a ser cumprida e o casal resolveu dar um jeito, conseguir aí um atalho através de uma escrava de Sara e Abraão, e Agar, portanto Agar era uma egípcia, escrava de Sara, eles geraram Ismael. Ismael, segundo o argumento que Paulo está utilizando aqui, é o filho da escrava, é o filho da escravidão, não é o filho da promessa, não é aquele que Deus prometeu. Isaque, por sua vez, nasceu de Sara, mulher de Abraão, portanto, o cumprimento da promessa. Este sim, Isaque nasceu livre, da mulher livre, da família livre, debaixo da promessa de liberdade, da promessa segundo o coração de Deus. A carta aos Gálatas, este trecho, necessariamente, está reforçando esta máxima. A nova aliança decorre da promessa. A nova aliança vem de Isaque. A nova aliança vem de Sara. Não vem de Agar, não vem de Ismael, não vem da escravidão, não vem do Sinai, vem da promessa que Deus deu, que Deus fez. Portanto, a nova aliança em Cristo Jesus, ela é livre em essência e pode conferir liberdade a todos os que dela participam, a todos os que creem em Cristo Jesus, portanto. Olhem como Paulo estabelece aí parâmetros distintos para trabalhar, argumentando em favor da nova aliança, em detrimento da aliança no Sinai, da lei de Moisés, lei que os Gálatas estavam sendo aí enredados a cumprir e através dela buscarem justificação diante de Deus, o que é impossível, nós sabemos. Isaque, portanto, representa a liberdade segundo a promessa. Foi Isaque que foi prometido, não foi Ismael. O filho teria de ser de Sara, não de Agar.
Ismael representa a escravidão segundo a lei. Isaac, por sua vez, representa a liberdade segundo a promessa. Vamos seguindo, versículo 24. O que se entende por alegoria? Alegoria é toda esta comparação que Paulo vai desenvolvendo aqui no seu texto. Para falar da importância da nova aliança, ele recorre a Isaac, o herdeiro, o filho da promessa, para falar e rebater a aliança do Sinai, que não tinha e não tem capacidade para salvar, para promover justificação. Ele usa a alegoria, fazendo aí a comparação com Ismael, filho de Agar, filho da escrava. Então, versículo 24. O que se entende por alegoria? Por quê? Estes são os dois concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Interessante, Paulo, um ex-fariseu, profundo conhecedor da lei de Moisés, ele pertenceu por muitos anos de sua vida ao partido radical que exigia o cumprimento ipsis literis, aí, literal, da lei de Moisés. Este homem, liberto por Cristo Jesus, está agora argumentando contra a aliança do Sinai, sob aí o pretexto de salvação, de justificação. Ele argumenta contra isso. Ele diz que aquela aliança representa a escravidão, o filho de Agar, Ismael. A aliança entre Deus e Israel no Monte Sinai, que teve Moisés por mediador, é comparada à escrava, a Agar, e a seu filho Ismael, que nasceu de escravidão, que nasceu segundo a escravidão. A lei dada por Deus realça, meus irmãos, a miséria e incapacidade humanas, apontando para a necessidade de salvação. É para isto que a lei existe. Foi para isto que ela foi concebida. A lei estabelecida por Deus em aliança no Monte Sinai, ela realça a miséria humana, a incapacidade humana, a necessidade humana de salvação. E só necessita ser salvo quem é escravo. Só necessita ser liberto quem está debaixo de escravidão. Só necessita de vida quem está morto, quem está condenado pelo pecado. A lei, portanto, cumpre esta função, cumpre este papel, é realçar que o homem é pecador, escravo, condenado e precisa desesperadamente, urgentemente de salvação. Mas o sistema da lei, a aliança no Sinai, ela é incapaz de justificar o homem. O homem só pode ser aceito por Deus por meio da fé em Cristo Jesus, que cumpriu a lei. Cristo cumpriu a lei, por isto os que nele creem são justificados por Deus, como se estes tivessem em Cristo Jesus cumprido toda a lei. Como que a igreja na Galácia estava se encantando, se apaixonando, meio que sendo enfeitiçada aí por um sistema como esse, incapaz de salvar, buscando justificação num sistema incapaz. A lei não foi dada para salvar, a lei foi dada para apontar a necessidade de salvação. Já a promessa, esta sim, foi dada para salvar. Os que são salvos são os que creem na promessa. No Antigo Testamento, os que creram foram salvos. No Novo Testamento, os que receberam a promessa em Cristo Jesus, ou seja, Cristo é o cumprimento da promessa, estes são salvos porque receberam a promessa. Nós, os que cremos em Cristo Jesus, somos salvos porque cremos no cumprimento da promessa. Como Paulo deixa absolutamente clara a diferença entre os dois sistemas, a promessa e a lei.
A liberdade representada alegoricamente aqui por Isaac, o filho da promessa, e a escravidão, a aliança no Sinai, representada alegoricamente por Ismael e Agar. Agar, escrava, Sara, a livre. Ismael nasceu da escravidão, Isaac nasceu em liberdade, nasceu sob promessa. Como a palavra de Deus é clara, só não enxerga os que rejeitam, os que preferem ficar na escuridão, os que não aceitam a clareza, a pureza da palavra de Deus, do evangelho propriamente dito. A igreja, ela precisa estar atenta, ela precisa sempre estar com os olhos bem abertos, bem atentos, porque a nossa capacidade de nos deslumbrarmos aí com atalhos, com a periferia aí do evangelho, nos apegando a filigranas, a questões pormenorizadas aí e transformando estas coisas em essencial, a tentação é muito grande. Aconteceu lá com os Gálatas, pode acontecer conosco. Não percamos de vista a pureza do Evangelho, a simplicidade do Evangelho, a profundidade do Evangelho. Salvação só em Cristo, não há sistemas periféricos, marginais, acessórios, só há uma aliança em vigor, é a nova aliança. Esta aliança, ela é garantida no sangue do Cordeiro, no nome de Jesus, na obra vicária e expiatória de Cristo Jesus. Não há outro meio, não há outro nome para a salvação de quem quer que seja. Só Cristo Jesus, só em Jesus. E o único meio é a fé. Só a fé, somente a fé em Cristo Jesus. Versículo 25, dando sequência. Ora, esta Agar, então a alegoria aqui, a comparação continua, é Sinai, um monte da Arábia. Claro que todos sabiam o que significava o Monte Sinai, muito mais Paulo. Todos sabiam da importância do Monte Sinai. E em nenhuma hipótese Paulo está aqui diminuindo o tamanho da importância do Monte Horebe, do Monte Sinai, o que significou tudo aquilo, o concerto de Deus com Israel, através de Moisés sendo mediador. Mas aquele Sinai, aquela aliança, tudo aquilo que aconteceu, tudo que foi dado, tudo foi cumprido em Cristo. Tudo se esgotou em Cristo Jesus. Aquela aliança não está mais em vigor. Ela teve a sua importância, ela foi dada para realçar a necessidade de Salvador, de salvação. Corresponde a Jerusalém que agora existe, a Jerusalém da época de Paulo, a Jerusalém de hoje. A mesma cidade. Ele diz que ela é escrava com seus filhos. Irmãos, impressiona aqui a forma como Paulo rebaixa Jerusalém. Vale lembrar que ele foi fariseu, um homem de Jerusalém, um homem acostumado à cultura religiosa de Jerusalém, forjado na cultura religiosa de Jerusalém. Para ele, sendo um judeu, Jerusalém tinha uma importância imensa, oceânica. Porém, então este tema, Jerusalém, a cidade de Jerusalém, o sistema religioso em Jerusalém, isto era um tema muito caro a Paulo. Porém, ele, diante da grandeza da nova aliança, do novo concerto pelo sangue de Cristo Jesus, ele, Paulo, judeu da tribo de Benjamim, considera a grande cidade de Davi, a cidade do templo, de toda a cultura religiosa, do judaísmo histórico, importante para Israel, ele considera tudo aquilo uma escravidão. Jerusalém era literalmente escrava de Roma.
todo o Império Romano exercia aí um jugo muito pesado sobre os seus conquistados. Israel era conquistada por Roma, estava debaixo do jugo de Roma. Jerusalém vivia sob o jugo romano, portanto, Jerusalém era literalmente escrava de Roma, mas, sobretudo e pior, escrava da lei. Eu quero ler para vocês Atos capítulo 15, versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia, especificamente Jerusalém, ensinavam assim os irmãos, ensinavam assim os crentes, a igreja. Se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Atos capítulo 15, versículo 1. Tudo a ver com este contexto aqui. Tudo a ver com o que Paulo está tratando nesta carta aos Gálatas. Ou seja, uma cidade escravizada pela lei, que pensava em cumprir a lei, obter salvação, justificação, aceitação da parte de Deus. É bom lembrar que foi aquela cidade escrava de Roma, escrava da lei, que rejeitou o Messias, crucificando-o, rejeitando o evangelho, portanto, e em suma, rejeitando o próprio Deus. Rejeitou as profecias, rejeitou a lei, quando pensou cumprir a lei, a rejeitou, rejeitou a promessa, rejeitou o cumprimento da promessa, o Salvador, crucificou o Salvador, rejeitou a palavra de Deus. Paulo entendeu isso, Paulo percebeu isso, claro, por meio do Espírito Santo, que o iluminou, que o inspirou, e ele está escrevendo, olha, Jerusalém, esta Jerusalém, ela é escrava, ela é Agar, ela é o Monte Sinai, ela é Ismael. Esta é a comparação. Agora o versículo 26 tem um contraponto maravilhoso. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Ora, a Bíblia fala da Nova Jerusalém. O apóstolo João fala da Nova Jerusalém. O apóstolo Pedro fala de novos céus e nova terra. Paulo está falando da Jerusalém que é de cima. Então, será que a Jerusalém que precisamos considerar não tem nada a ver com a Jerusalém de hoje? Sem dúvida, não tem. Esta Jerusalém que vive em conflito com árabes, com palestinos, com Hamas, ela é materialista. Ela é uma Jerusalém como São Paulo, como Nova York, como Amsterdã. É uma cidade como outra qualquer. A Jerusalém que nós, povo da nova aliança, espera e anseia é a Jerusalém do alto. É a Jerusalém com vocação para salvar. É a Jerusalém com vocação para exaltar o Messias, com vocação para promover o reino de Deus. Não tem nada a ver com a Jerusalém lá que tem um pedacinho do muro do templo de Herodes o Grande, e o povo vai lá naquele muro fazer oração e acha que ali tem alguma conexão com o evangelho. Aquilo não tem nada a ver com a nova aliança, gente. A Jerusalém do alto é a Jerusalém que nós esperamos. É bom que saibamos que Paulo, um judeu, leu o cenário com precisão. A Jerusalém da sua época havia rejeitado, sim, o Messias, preferindo a aliança do Sinai, preferindo Agar, preferindo Ismael e preterindo Isaque. Mas há uma Jerusalém que nada tem a ver com aquela, é a livre, é a Jerusalém do alto. De novo, a palavra livre aqui aparece, né? Veja Hebreus capítulo 13, versículo 14. Porque não temos aqui, ou seja, neste mundo, tá? Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então, nós
precisamos aprender com a palavra, com o evangelho. Não há neste mundo, nesta terra, nem no país Israel, nem na cidade de Jerusalém, nenhum local que tenha vocação em suas pedras, em seus monumentos, em suas passagens subterrâneas, em suas estradas e vielas e avenidas. Não há nenhuma cidade neste mundo com vocação, com sistema religioso, com capacidade inerente de salvar quem quer que seja. Não havia na época de Paulo, não há hoje. A Jerusalém que nós buscamos, ela é celestial, ela é da nova aliança, ela é de Cristo, ela é do alto. Então, tomemos cuidado aí para não incorrermos no pecado de idolatrar uma cidade especificamente. A Jerusalém de hoje, meus irmãos, ela é igualzinha a São Paulo. Não tem diferença nenhuma. Ambas, aliás, precisando urgentemente de salvação. Precisando de Cristo Jesus, do Evangelho, portanto. Vamos seguir, versículo 27. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. A nova aliança em Cristo Jesus procede da estéril. Que absurdo, né? Que tremendo, que maravilhoso é o Evangelho. A nova aliança procede da estéril. Quem era estéril? Sara. A quem Sara deu à luz? Isaac, filho da promessa. De Sara, a livre, a quem foi feita a promessa. Versículo 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac, não filhos do Sinai, não filhos da aliança de Deus com Israel, filhos da promessa, filhos de Abraão por meio da fé. Quantos são os filhos da estéril? A livre, quantos são? Irmãos, vamos pensar aqui. Quantos são os filhos da promessa? Nós somos os filhos da promessa. Sara era estéril. E de Sara veio Isaac, e de Isaac veio todo o povo de Deus esparramado pela terra, em todos os tempos. O povo da fé, o povo da promessa, o povo da nova aliança no sangue do Cordeiro. São quantos? Milhões de milhões? Milhares de milhares? Bilhões? Não sabemos. Mas são incontáveis, como as estrelas do céu, como os grãos da areia do mar. Não foi esta a promessa? E a promessa está se cumprindo dia a dia. Então, os filhos da estéril são os filhos da promessa. Filhos de Abraão, de acordo com a promessa, são incontáveis. Versículo 29. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, Ismael, perseguia o que era gerado segundo o Espírito Santo. Quem foi gerado segundo o Espírito, segundo a promessa? Isaque. Assim também é agora. O que Paulo está querendo dizer aqui? Bom, ele está ainda naquela alegoria do texto de Gênesis entre Ismael, que é o sistema do Sinai, e Isaque, que é a nova aliança, a promessa. O sistema religioso de Jerusalém, cunhado em escravidão, em legalismo, representava Ismael, portanto, oposto à liberdade no espírito. Quando Ismael tinha aproximadamente ali 15, 16, talvez 17 anos, ele zombou de Isaac. Isaac era uma criança. E isto feriu o coração de Sara. E Sara disse para Abraão expulsar
Agar e Ismael. E foi isso que aconteceu. Paulo está recorrendo a esta passagem para dizer o seguinte: olha, como foi na época de Isaac, em que o filho da escrava perseguiu o filho da livre, hoje está acontecendo a mesma coisa. O sistema religioso de Jerusalém, cunhado na lei, na incapacidade de salvar, portanto, um regime escravista, um regime legalista, este regime está perseguindo os filhos da promessa, está perseguindo aqueles que foram libertos por Cristo Jesus. Sabemos que os judeus, com seu sistema religioso, perseguiram a Jesus e, por consequência, os demais apóstolos, Paulo inclusive. Uma leitura em Atos, aliás, o pastor Israel está trabalhando aí com o livro de Atos, a gente sabe o que aconteceu em relação a Paulo e os demais apóstolos por causa da perseguição que ocorreu por parte dos judeus do sistema de Jerusalém. É disso que se trata, é disso que Paulo está falando. O sistema que nasce da escravidão persegue o sistema da liberdade, da nova aliança. Versículo 30, mas que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Nós sabemos quem foi o herdeiro de Abraão, foi Isaac. Bom, não há como combinar os dois sistemas. Paulo está falando isso a exaustão ao longo de toda a carta e ao longo de todo o Novo Testamento. Todos os autores do Novo Testamento são claros a este respeito. Não há como combinar a nova aliança e a antiga aliança. Elas não coexistem, só existe uma aliança em vigor, e é a nova. Portanto, a nova aliança prevê expulsão. E a palavra expulsar aqui, ela é forte e necessária. A nova aliança prevê expulsão de tudo que gera escravidão, ainda que seja um sistema religioso. Ela prevê expulsão do mal, prevê expulsão do pecado, prevê a expulsão da rebeldia, prevê a expulsão da incredulidade. A nova aliança prevê a expulsão de qualquer sistema humano religioso que afaste a pessoa de Cristo Jesus. Por quê? Porque a nova aliança se deu no sangue do Cordeiro, na morte, no corpo, no sangue de Cristo Jesus. Então, sabemos que Sara e Abraão expulsaram Agar e Ismael. Sabemos que Paulo estava ensinando aos Gálatas para que eles expulsassem os hereges de Jerusalém que haviam se infiltrado na igreja, na Galácia, para perverter a pureza do evangelho. Radical, radical. Temos de ser radicais com quaisquer ideias, contra quaisquer coisas que pervertam a pureza do evangelho. Expulsa, elimina, lança fora. É isso que o versículo 30 está nos ensinando através de uma alegoria. Como é maravilhosa a palavra de Deus. E o versículo 31, para encerrarmos aí o quarto capítulo desta linda carta, diz assim: de maneira que, irmãos, que termo maravilhoso, né? Irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Somos filhos da promessa, não do Sinai. Somos filhos da nova aliança, da promessa cumprida, não do sistema religioso intrincado do Monte Sinai. Nossas obrigações como crentes em Cristo Jesus, obrigações que nós vamos tratar a partir do capítulo 5 desta carta. Nossas obrigações decorrem da liberdade que gozamos
Portanto, o que fazemos para Deus decorre da fé. Todas as obrigações, e ainda que sejamos livres, temos obrigações. Todas as obrigações que fazemos, que realizamos, elas decorrem da fé. Fé em Cristo Jesus, que nos deu liberdade. O que fazemos para Deus não substancia a nossa fé, mas atesta sua existência. Todas as coisas que realizamos, elas não garantem a nossa fé, mas elas dão conta de que a nossa fé existe. Uma vez livres em Cristo, podemos viver para Deus, não como escravos, mas como filhos, livres em Cristo Jesus, filhos da promessa. Cristo nos libertou, Cristo nos outorgou liberdade, e na liberdade que temos em Cristo, por meio da fé, vivemos para a glória de Deus. E temos obrigações, temos compromissos, temos o que fazer a partir da liberdade que Cristo conquistou, que Cristo nos outorgou, que Cristo nos garante em seu sangue. Em suma, bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos libertou da escravidão. Somos filhos, não da escrava, mas da livre. Graças a Deus por sua palavra. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Terminamos. Capítulo 4. Faltam 2. Capítulos 5 e 6. No próximo Pão das Três comigo, seguiremos adiante, se Deus permitir. Pensando em tudo que falamos, em tudo que lemos, em tudo que ouvimos, vamos cantar as estrofes 4 e 5 do nosso hino de hoje, 125 do cantor cristão. Redenção. Estamos firmados na redenção. Cristo nos libertou. Glória a Deus. Para minha justificação, o esforço meu foi todo vão. Perante Deus só tem valor o sangue do meu remidor. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou. Contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. Vem, alma opressa, descansar na redenção tão singular. Jesus garante a salvação, seu sangue vale a redenção. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou. Contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. Amém. Que saudade de cantarmos no templo este hino na celebração da ceia do Senhor. Que saudade, quanto tempo. Oremos para que Deus nos permita ter este encontro logo, o mais rápido possível, de acordo com a vontade dele. Celebração da ceia do Senhor, cantando o hino 125 do cantor cristão, enquanto o pão e o cálice são distribuídos. Deus nos permita viver este momento logo. Que Deus tenha misericórdia.
Irmãos e amigos que estão conosco, vamos orar. Pão das Três é um culto de oração também. Todo culto prevê louvor, gratidão, adoração, oração. Então, vamos orar. Sempre agradecendo a Deus, gratidão no coração, pela provisão e proteção que temos recebido do Senhor. Agradecendo também pela recuperação dos enfermos. Graças a Deus, quantas pessoas recuperadas, curadas, restauradas ou em franca recuperação. Bendito seja o Senhor. Pedidos de oração, irmãos. Orar pelas igrejas. Sempre orar pelas igrejas. Irmãos da vila, orando por nossa igreja. Orando pelos pastores, pelos líderes, orando pelos missionários. Estamos em campanha missionária para evangelização das comunidades ribeirinhas no Amazonas, pela plantação, implantação de igrejas, treinamento de líderes, fortalecimento da liderança local para discipulado. Quantos projetos maravilhosos! Oremos pelos pastores Jadai Souza e Adiel Tolentino, nossos irmãos, conveniados, parceiros de nossa igreja para esta campanha missionária no Amazonas. Nós estamos levantando uma oferta, inclusive, que será destinada para a obra missionária no Amazonas. Deus abençoe a nossa oferta. Pessoas que estão hospitalizadas, vários aqui, vamos orar por todos eles. Temos orado insistentemente. Wilson, André, primo da Thalita, Oséias, vizinho da Paula Santos, Rubens, sobrinho da Rosa, Djalma, sobrinho do Didi, Fabiano, amigo da Ivone, Osvaldo, pai do Eduardo Castro, Nanau, primo do pastor Israel, Júlio, sogro da Gisele, filha da irmã Ruth Lopes, Alessandro, filho da irmã Irailda, Paulo, primo da Cátia Voleta, Marcos e Lucas, pedido aqui da irmã Darcy, Armando, da Vilma Sueli, demais hospitalizados. Todos estes nomes que citamos, irmãos, amigos, familiares, conhecidos, hospitalizados. Alguns em estado grave, inclusive. Deus tenha misericórdia. Outros enfermos que não estão hospitalizados, mas aí lutando contra enfermidades. Davi, vizinho da Cida Fraga, Marinalva, vizinha da Paula Santos, Luiz Dantas, Luzenaide, esposa do pastor Walter Lima, Elsomar, pai da Júlia, Arlinécio, irmão da Maria de Lourdes, Jusilene, filha da irmã Zuleide, do irmão José Alves, José, pai da Maria das Neves, Juliana, Bandini, o pedido da Solange Marques, Thaís Santana, prima da Danuta, Eti, irmã da Rosa, Irailda, Gabriel, Wilson está hospitalizado, né? Tata, Jane, Ângela e Luciana, pedido da Darcy, Ingrid, filha do Nilson, Tarciana, prima da Thalita, demais enfermos. Orando sempre pelas famílias enlutadas. Temos um pedido aqui da nossa irmã Sivonei, pela família da sua vizinha Simone, que está enlutada. Orando pelos idosos, desempregados, profissionais de serviços essenciais, sobretudo os que trabalham na área da saúde. Orar pelas autoridades brasileiras, orar pela vacinação. Deus tenha misericórdia de nós. A pandemia está recrudescendo, não há aí a menor perspectiva, humanamente falando, é claro, de um horizonte aí, de um alívio a curto prazo. Então,
Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos guarde do mal. E Deus tem nos guardado. Graças a Deus estamos aqui. Graças a Deus pela nossa igreja, pelo Pão das Três, pelos pastores, pelos ministérios da igreja, pela proclamação do evangelho a partir desta igreja e de outras também, é claro. Graças a Deus. Irmãos, são muitos pedidos de oração, muitos motivos, muita gratidão. Vamos orar? Nosso Deus, louvado seja o teu nome pelo evangelho, o evangelho que nos salvou, o evangelho que Cristo Jesus nos trouxe em seu corpo, em seu coração, em seu sangue, em seu espírito, em sua palavra. Te louvamos porque este evangelho atravessou séculos, oceanos, milênios e chegou até nós. E que a partir de nós este evangelho continue sendo pregado. Esta palavra disseminada, esparramada para todos os cantos. Pedimos a tua bênção sobre a campanha missionária para o Amazonas, sobre as igrejas, pastores, missionários. Te louvamos pelos que estão recuperados de problemas de saúde. Te agradecemos pela provisão e sustento que temos recebido do Senhor. Te louvamos pelos que estão trabalhando, pelos que têm lutado na área da saúde, militando aí nesta área, neste tempo tão difícil. Te louvamos pela capacidade de recursos vindos do Senhor. Pedimos a tua bênção sobre os idosos, tua bênção sobre os que estão procurando emprego. Senhor, que a tua bênção repouse sobre as autoridades do Brasil, autoridades públicas, em especial da área da saúde. Misericórdia. Senhor, que o Senhor abençoe os que estão hospitalizados, alguns em estado grave. Só o Senhor para reverter o quadro, para restaurar a saúde, para dar vigor, ânimo, cura. Não temos outro Deus senão o Senhor. Só em ti confiamos e esperamos no Senhor. Pedimos a tua bênção sobre os outros enfermos que não estão hospitalizados, mas estão lutando contra doenças, algumas muito graves, complexas, resistentes, outras nem tanto. Senhor, em ambos os casos, que a tua graça cubra teu povo, teus filhos, nossos familiares e amigos que estão enfermos. Misericórdia. Te louvamos pelos que perseveram na fé, mesmo em meio à situação adversa. Graças te damos. É bênção do Senhor. Senhor Deus, que o teu consolo seja sobre os enlutados. Em especial, colocamos diante de ti a família da Simone, vizinha da Sivonei. Senhor, que perda difícil, que situação adversa, terrível. Mas o teu consolo é maior. O teu amor dura para sempre. O teu amor é eterno. Senhor, misericórdia. Que o teu consolo seja derramado sobre esta família. Senhor, te louvamos por esta tarde. Te agradecemos pelo tempo que o Senhor nos permitiu. Te louvamos pela bênção do Pão das Três e de tudo que a Igreja Batista em Vila das Belezas tem realizado através dos pastores, dos ministérios, da liderança, de todos que trabalham nesta igreja local. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Que bom passarmos este tempo juntos, que bom cantar louvores, orar, proclamar a palavra de Deus, bênção do Senhor a todos nós. Amanhã, quarta-feira, culto às 20 horas. Todos estão convidados para o nosso culto às 20 horas com o pastor Israel.
Amanhã não tem Pão das Três. Pastor Israel que está trabalhando o livro de Eclesiastes às quartas-feiras. Todos estão convidados. Igreja Batista em Vila das Belezas no YouTube. O nosso culto será pelo YouTube amanhã, 8 da noite. O Pão das Três retorna na quinta-feira, depois de amanhã, portanto, às 15 horas, aqui no Facebook, com o pastor Israel também. Ele está trabalhando o livro de Atos no Pão das Três. Na sexta-feira, Pão das Três com o pastor Júnior, que está trabalhando o livro de Provérbios. E no sábado, Pão das Três comigo, vamos prosseguir a carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir de sábado. Olha que bênção, né? Eclesiastes, nos cultos de quarta-feira com o pastor Israel, Pão das Três com o pastor Israel, livro de Atos, Pão das Três com o pastor Júnior, livro de Provérbios, e Pão das Três comigo, carta aos Gálatas. Que bênção a palavra de Deus. Tenham todos uma boa tarde. Deus nos abençoe.